O mundo está vivendo uma situação bem complicada, com tantas coisas acontecendo simultaneamente. Somente neste ano de 2020, quase aconteceu uma terceira guerra mundial, com a tensão entre Estados Unidos e Irã. E pouco depois, a Austrália sofreu o pior incêndio florestal da sua história. As chamas mataram mais de 1 bilhão de animais e muitas pessoas. Aqui no Brasil, as chuvas tiraram a vida de 55 pessoas em Minas Gerais e deixaram mais de 30 mil desabrigados. Além disso, o vulcão de Krakatoa entrou em erupção, um incêndio se aproximou de Chernobyl e elevou o nível de radiação da área, as vespas assassinas invadiram os Estados Unidos, um forte terremoto de magnitude de 7,5 atingiu a Rússia e agora o México, gerando um alerta de tsunami. E se tudo isso não bastasse, enfrentamos desde o início do ano a pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 9 milhões e matou cerca de 500 mil de pessoas, causando uma enorme crise mundial na saúde e também na economia, pois já são milhões de desempregados e empresários falidos até o momento. Tudo isso já é suficiente para nos assustar e nos mostrar que realmente estamos vivendo o fim dos tempos descrito na Bíblia. E agora recebemos a notícia de que uma nuvem gigantesca de gafanhotos de chifre curto, vinda da Argentina, está se aproximando do Brasil. Os insetos, que são uma das pragas do Egito descritas na Bíblia, podem atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. E com essas notícias tão assustadoras, ganhando repercussão na mídia, junto com a pandemia, que é considerada por muitos como uma praga, as pessoas estão apavoradas e os cristãos querem saber se essa nuvem de gafanhotos tem a ver com alguma profecia bíblica relacionada ao fim dos tempos. Mas antes de eu responder essa pergunta, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Todos os dias eu tenho trazido uma mensagem de fé e de esperança e tenho feito uma oração por você, tá bom? Então vamos lá. Uma das histórias bíblicas mais marcantes é a das 10 pragas lançadas sobre o Egito. A história está registrada no livro de Êxodo, escrito por Moisés. As escrituras contam que o povo hebreu foi mantido escravo no Egito por 400 anos, até que um homem criado pela filha do faraó, chamado Moisés, foi levantado por Deus para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida a Abraão, Canaã. No entanto, Faraó não queria libertar o povo e por isso Deus enviou 10 pragas para fazê-lo mudar de ideia. No capítulo 10 do livro de Êxodo, vemos como foi a 8ª praga, a nuvem de gafanhotos. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Nesta semana, muita gente se lembrou desse relato bíblico por causa da praga de gafanhotos que passou pelo Paraguai, chegou à Argentina e pode entrar no Brasil nos próximos dias. O governo argentino afirmou que os gafanhotos não causam danos diretos aos seres humanos, mas podem destruir muitas plantações. E a capacidade de destruição é muito grande. Só para você ter uma ideia, em aproximadamente 1 km², podem ter até 40 milhões de insetos, que consomem em apenas um dia a plantação que poderia alimentar até 350 mil pessoas ou 2.000 vacas. Mas será que isso tem a ver com alguma profecia bíblica? Será que é um sinal de que Jesus está voltando? Segundo a tradição judaica, as 10 pragas vão reaparecer antes da chegada do Messias. No entanto, nós cristãos sabemos que Jesus já veio a este mundo e que, na verdade, estamos próximos da sua segunda vinda. No livro de Miqueias, capítulo 7,
existe uma profecia muito interessante sobre o que Deus fará no fim dos tempos. Veja o que está escrito: como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Há séculos, os judeus acreditam que assim como Deus atacou os egípcios com as 10 pragas, Ele fará o mesmo no mundo todo. As pragas atingiram o Egito como uma punição por não tratar a nação de Israel como o povo escolhido de Deus. E quando elas reaparecerem no fim dos tempos, serão um castigo para qualquer nação do mundo que oprimiu os judeus em algum momento da história. Eles usam como argumento uma profecia que está escrita no livro de Joel. Vamos ver o que o Senhor diz. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Mas na verdade, essa profecia se refere ao período da grande tribulação, durante o reinado do Anticristo. A Bíblia diz que durante os últimos dias do seu governo maligno, Deus derramará sua ira sobre a terra, com pragas e sofrimento a todos aqueles que o negaram e continuaram nos maus caminhos. Porém, ainda assim, as nações não se arrependerão e ainda blasfemarão contra o seu nome. Então, no final dos 7 anos da grande tribulação, Israel será cercado no Monte Megido, pelas nações que se juntaram ao Anticristo, no lugar chamado Armagedon. Eu fiz um vídeo sobre a Batalha do Armagedon e eu vou deixar para você no final desse vídeo. Essa batalha durará pouco tempo, porque os inimigos serão derrotados pelo Senhor Jesus, sem qualquer esforço por parte dele. No capítulo 1 do livro de Joel, fala sobre uma invasão de gafanhotos que devasta a nação de Judá. Isso faz com que o povo se volte para Deus e clame para que Ele os livre desse castigo. Nas Escrituras, a praga de gafanhotos é um símbolo do juízo de Deus, e ao mesmo tempo, Ele permite essa destruição para que as pessoas se arrependam e voltem a andar nos caminhos dele. E diante dessa nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil, não podemos afirmar que ela seja o juízo de Deus por causa da nossa desobediência, já que a invasão desses insetos sempre acontece em alguma parte do mundo ao longo dos anos. Mas devemos ficar atentos e preparados, pois o fim está se aproximando e Jesus está voltando para buscar aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. O que estamos vendo hoje já estava previsto para os últimos tempos, mas Cristo disse que não devemos nos assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam e que nós podemos esperar ansiosamente pela sua volta. Eu não estou aqui dizendo que a situação atual não cause preocupação. Seria irresponsável da minha parte afirmar que tudo está indo muito bem e que podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Muitas vezes, nós cristãos ficamos tristes e abatidos com esses acontecimentos, mas nós temos a promessa de que um dia iremos nos encontrar com Cristo e então todo o sofrimento irá acabar. Veja o que ele disse: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, creia nessa promessa maravilhosa. E quando você ficar ansioso e preocupado, ore mais, para que você não perca a sua fé. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. As Escrituras também ensinam que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o que demonstra o tamanho do seu poder para nos proteger e nos garantir a vitória diante dos enormes problemas que estamos enfrentando e que ainda enfrentaremos no futuro. Nós estamos em tempos difíceis em todo o mundo, em que a sabedoria do homem e as suas riquezas não estão conseguindo resolver os problemas. Por isso, nós que cremos em Jesus, devemos permanecer firmes na fé e dependentes do seu poder, com a certeza de que não seremos abandonados pelo Pai, independente do que venha acontecer. Amém?
E para encerrar essa mensagem, eu quero deixar com você um versículo que mostra o que nós devemos fazer nesse momento difícil. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.